Olá, pessoal! A nossa aula de Química de número 3 vai falar hoje sobre o éteres e os ésteres. Estes dois grupos funcionais estão disponíveis nas páginas 562 e 563 do livro de Química de vocês. Iniciando aí pelo éter, ele apresenta um grupo funcional com oxigênio. Então, o oxigênio ele vai aparecer no meio da cadeia carbônica como um heteroátomo e ele vai ter uma sequência de carbonos do lado esquerdo e uma sequência de carbonos do lado direito. Para a nomenclatura do éter, nós temos duas diferentes e essas duas são importantes para vocês saberem, porque em alguma prova que vocês forem fazer, seja do Enem ou seja do vestibular, é importante que compreendam as duas, porque pode cair, né, qualquer uma delas. As duas são nomenclaturas oficiais da IUPAC. Então, no primeiro caso, a gente faz o uso do prefixo éter e a terminação final a gente usa o ílico para o grupo funcional. Então, aqui neste primeiro exemplo, nós temos um carbono do lado esquerdo e dois do direito. Aqui nesse caso é met, porque é um só, e aqui é et, porque são dois. Seguindo a ordem alfabética, a gente coloca o et primeiro. Então, vai ficar éter, que é o prefixo, etílico, et, porque são dois do lado direito, então, ílico do grupo funcional, etílico, e do lado esquerdo eu tenho o met, que é um carbono só, terminação em ílico. Éter, etílico, metílico. Embaixo nós temos dois carbonos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Como são iguais, a gente não precisa escrever a palavra duas vezes, basta a gente colocar o prefixo di, que vocês já aprenderam que refere-se a duas vezes, alguma coisa que se repita, né? E a gente coloca o et para dois carbonos, e ílico do grupo funcional. Então, éter di etílico, porque eu tenho um etílico do lado esquerdo e um etílico do lado direito. Na nomenclatura 2, nós utilizamos o prefixo ox para o lado que eu tenho uma menor sequência de carbonos. E aonde tem a maior sequência de carbonos é o nome da cadeia principal, assim como vocês faziam lá com o hidrocarboneto. Então, no primeiro exemplo, nós temos dois carbonos do lado esquerdo e três do direito. Então, a minha cadeia principal logo é o do lado direito. Então, eu vou dar o nome primeiro do lado esquerdo. Como são dois, é et, e a gente usa o ox para complementar. Então, etox, aqui são três carbonos, prop, ligação simples an, termina em o. Então, etox, propano. Embaixo, nós temos dois carbonos, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, dois de cada lado é et, né? E ox do grupo funcional, então etox e etano, certo? Para que serve o éter, né? O éter ele foi utilizado antigamente como um anestésico. Aqui nessa primeira imagem mostra isso para vocês. Então, antes de procedimentos cirúrgicos, não se tinha anestesia que nós temos hoje. Então, as pessoas umedeciam um pano com éter e colocava sobre as narinas da pessoa que teria que passar por algum processo cirúrgico. E aí a pessoa apagaria, né? Ela dormiria e aí iniciaria-se aí o processo da cirurgia. Óbvio que o éter hoje em dia ele não é mais usado para este fim, porque com o passar do tempo vieram outras formas, né? Que é a anestesia tanto a local quanto a geral. Porém, também percebeu-se que o uso do éter causava uma série de problemas em relação ao sistema respiratório, poderia dar dor de cabeça, tonturas, né? Vômitos e outras coisas mais. Então, ele prejudicava muito o organismo de quem fazia o uso dele. Hoje em dia ele é usado, então, como uma forma de solvente, tá? Ele é usado como um solvente para a produção de diversos produtos. Eu coloquei alguns aqui para vocês entenderem. Então, ele pode ser usado como solvente para impressão gráfica,
na produção de produtos farmacêuticos, na produção de tintas, desengordurantes, tintas e vernizes, tá? Então, ele é bastante aí presente nas indústrias químicas, né? Agora falando um pouquinho sobre o ésteres. Os ésteres, eles possuem um grupo funcional com dupla ligação com o oxigênio ligado no carbono e um oxigênio também ligado no mesmo carbono, mas para baixo. Então, isso significa que nós teremos a cadeia principal ligada no carbono e uma ramificação ligada no oxigênio para completar a ligação dele, que são duas. Como que fica a nomenclatura do éster, né? A gente usa, na primeira terminação, o ato, mais o D e mais o nome da ramificação seguido do finalzinho A. Como que fica isso? Então, aqui no primeiro exemplo, a gente dá o nome da cadeia principal primeiro, que neste caso são 2 carbonos, então é et. Então, a gente coloca et, an de ligação simples, ato, né? Então, fica etanoato, que é do grupo funcional, D, e a gente coloca o nome da estrutura que vem ligado no oxigênio. Neste caso, isso aqui é uma vinila. Vinila são 2 carbonos com uma dupla ligação entre eles, tá bom? Embaixo, nós temos também 2 carbonos na cadeia principal, então vai ser igual ao de cima, etanoato, só que aqui, ao invés de eu ter uma ligação dupla entre eles, eu tenho uma ligação simples. Então, isso, quando tem uma ligação simples, é etil, e a gente acrescenta o A no final. Etanoato de etila. Embaixo, nós temos o benzeno, né, ou anel aromático. Então, como o benzeno está ligado em um carbono, a gente chama de benzoato de etila. Por que etila? Porque também são 2 carbonos, que é etil, e acrescenta o A no final. Benzoato de etila. E para que serve, né, o éster? O éster é bastante consumido entre os alunos, né? Porque ele está presente para dar o aroma e o sabor das substâncias artificiais. De tudo que a gente come que possui um sabor artificial, que imita o natural, ali, né, neste aroma ou neste sabor está presente o flavor ou flavorizantes, né? Que nada mais é do que um tipo de éster. Então, aquelas cores, né, o sabor e o cheiro que a gente sente, por exemplo, do morango, de um suco de morango de saquinho, ou de uma bala de morango, ou seja, um pirulito de tutti-frutti ou de qualquer outro sabor, é sempre característico de um éster que está presente em alguma dessas substâncias. Então, é para isso que ele serve no nosso aí dia a dia. E hoje em dia, muitas coisas industriais, produzidas industrialmente, possuem aromas, né, e sabor artificial. Poucas delas possuem uma pequena quantidade do sabor natural. Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem encaminhar o e-mail para professora.danibermudes@gmail.com ou enviar a dúvida pelo nosso grupo no WhatsApp. Até a próxima!